Fala, parceria! Chegou a hora da revisão segunda fase. Já foi a primeira fase, já foi Enem, primeira fase do Enem. Já foi Enem, já foi a primeira fase da Unicamp, já foi a primeira fase da FUVEST, já foi a primeira fase da Unesp e vamos de segunda fase. Galera, montei um vídeo aqui para fazer uma revisão dos principais temas cobrados na segunda fase da Unicamp. Lembrando que Unicamp, segunda fase, questões dissertativas. Chega de fazer esse xizinho. A Unicamp quer ver você escrevendo bem a sua resposta. E para eu fazer um videozinho contando o mapa da mina para vocês, o que eu preciso? Preciso daquele like e que você se inscreva no canal, porque vai ter vídeo para todas as universidades paulistas principais. Fechou? Cara, não quero delongas não. Vamos que vamos, revisão segunda fase Unicamp. Tanto em geografia geral quanto em geografia do Brasil, olha o que mais cai. Economia. Não era assim na primeira fase. E a Unicamp tem como característica ser uma prova mais crítica. Então não adianta você querer, diferente do que pode aparecer em algumas provas, aonde que se produz tal coisa no Brasil, aonde que está a indústria, não sei de onde. Não. Ela vai gostar principalmente de um entendimento, da sua capacidade de compreensão do mundo. Ela quer que você compreenda a economia mundial. Ela vai te dar problemas e quer que você entenda as causas, as consequências, o que está acontecendo, os conceitos relacionados a isso, o neoliberalismo, o keynesianismo. Então, é uma prova que tem uma visão mais ampla quando ela fala de economia. E aí é um dificultador. Por quê? Porque a gente estuda tudo em caixinha e não vai ter uma aula que conta para você o que cai. Ela junta muitas coisas, ela junta a política econômica, ela quer que você entenda como que o Estado agiu e deu aquele resultado, o que aconteceu e deu aquele outro resultado. Ela quer a sua capacidade de pegar o que ela te entregou, usar o ferramentário teórico que você aprendeu na escola e na sua vida. Ela gosta de um estudante que não é o cara que só vai na escola, é o cara que acompanha o noticiário, é o cara que acompanha um podcast de notícia, que discute economia. Ela quer essa visão ampla, um cara que sabe ler o mundo. Acho que é isso. Você tem que saber ler o mundo pela visão econômica e é isso que a Unicamp mais vai te cobrar. Nossa, Vareta, isso é difícil. Não se você vier comigo. Vamos que vamos. Por isso, cara, mercantilismo, neoliberalismo, keynesianismo, guerra fiscal, zona econômica exclusiva, zona econômica especial, são conceitos sempre importantes. Além disso, clássico, globalização, como que o avanço da comunicação e dos transportes afetou a economia mundial, possibilitou uma realocação das indústrias pelo mundo, gerou essas empresas globais. Então, entender todo esse processo tecnológico atuando na nossa economia. Então, hoje você tem ali as empresas mudando as suas sedes para países que têm impostos mais baixos, você tem os paraísos fiscais, tudo isso é importante. E é lógico, com um setor em destaque que é o setor industrial. A indústria sempre como um motor ali econômico, e a gente tem que lembrar também que a indústria, que a gente pode pensar em indústria 4.0, você pode pensar nas plataformas, você pode pensar na inteligência artificial. Então, essa tecnologia modificando o mundo. O que eu quero que você fique ligado aqui? Saber diferenciar a primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial. Saber entender o que está acontecendo com a indústria no mundo, que ela está caminhando para o Sudeste Asiático. O que o Sudeste Asiático tem oferecido? Lá a mão de obra é mais barata. Até porque a legislação trabalhista é mais frouxa. Lá eles dão mais incentivos fiscais. Por isso a sede da empresa pode continuar nos Estados Unidos, mas ela vai estar produzindo no Vietnã. Olha seu tênis. Seu tênis é do Vietnã, do Camboja, desses países que a gente chama de novos tigres asiáticos. Tudo isso é possível pela globalização. Então, essa realocação de indústrias, reconhecer a importância dos tecnopolos, isso vai aparecer na sua prova. E lembre-se, nós estamos falando de uma prova que é de dissertativa e com itens A e B. É bem possível que às vezes o item A fala de um tema e o item B fala de outro. Ela usa um mote principal, certo? E ela usa um assunto e a letra A pergunta de uma coisa, a outra de um tema. Para ficar melhor, ela tem um tema.
Só que a letra A está ligado mais à geografia física e a letra B está ligada à economia. Então ela consegue fazer isso, é uma característica das provas dissertativas. Então ter essa visão ampla para poder falar de economia e trabalhar a economia, que vai ser o tema principal. E o tema economia é muito ligado ao tema geopolítica, certo? Então pode aparecer um conflito na África ligado à questão de algum recurso natural. Recurso natural e economia, conflito geopolítica, tudo se juntando numa questão. E por que eu coloquei África? Historicamente, nos últimos anos foi o que mais caiu. E galera, caiu muito ligado com atualidades. Se você pegar a prova do ano passado, você vai ver uma questão sobre o Sudão, certo? O conflito na região do Sudão. Então, pensou em África, eu quero que você tenha isso na cabeça. Processo de colonização e descolonização do continente africano levou à criação do que a gente chama de fronteiras artificiais. Juntaram etnias rivais dentro de um mesmo país. E quando você acabou com a colonização, você manteve essas fronteiras criadas pelos europeus. E daí começou a muitos conflitos étnicos. Hoje esses conflitos étnicos ainda acontecem, mas você tem conflitos por disputa de grupos políticos e também por recursos naturais. Como assim recursos naturais? Vamos lá. Você tem diversos países do continente africano que são membros da OPEP, que são grandes exportadores de petróleo. Você tem diversos países africanos que são grandes reservas de minerais metálicos, a África do Sul, por exemplo. E você ainda tem, por exemplo, no Congo, a que a gente chama de terras raras, aqueles minérios importantes para fazer bateria, certo? Para fazer placa fotovoltaica. Então, o que é de mais importante para a nossa quarta revolução industrial. Além disso, reconhecer em África, cara, alguns pontos importantes. A FUVEST ontem cobrou que é Sahel, mas você tem que entender ali o Rift Valley, caindo na parte de geografia física, você tem que entender ali a região do Maghreb. Então, ter essa noção dessa localização na África. Por que eu coloquei aqui um atualidades? Porque a África caiu junto com atualidades, caiu algo que foi noticiado no passado. Sabe o que caiu de atualidades também? A expansão do BRICS. Cara, a expansão do BRICS foi oficializada em agosto e estava lá na prova da segunda fase. Nenhum material que foi editado ano passado tinha isso. Então, ou seu professor te fez uma aula especial, ou na hora que ele estava dando aula ali incrementou isso, ou você aprendeu sozinho, certo? Acompanhando algum canal de YouTube, acompanhando algum podcast, acompanhando alguma coisa. E é isso que a Unicamp quer de você. Mano, então pode cair atualidades? Pode não, vai cair, irmão. Eu fiz inclusive um aulão de atualidades, vou deixar o link aqui, esse aulão tem 4 horas, aí eu gravei ele bonitinho, fiz ele ao vivo, mas eu gravei ele em blocos, então tem 4 blocos de aula lá para você ver com os slides, para você poder ter acesso, os slides com as minhas anotações, tá tudo lá por um precinho de R$16, velho, baratinho, que é para todo mundo poder ter acesso, fechou? Então, de atualidades. O que você coloca como atualidades? Ainda dá para falar sobre os conflitos na África, principalmente na região Sahel. Dá para você trazer a questão de Oriente Médio, cara, foi muito falado nesse último ano. Dá para você trazer Rússia e Ucrânia. Dá para você trazer, de novo, América Latina. Eu acho que não, mas você tem ali Bolívia, você tem crise na Argentina, tem outros temas que podem aparecer aí. E por fim, China. Eu posso te falar que nessa visão crítica, ela dá mais ênfase a entender o sul global. E por isso a China, como principal potência desse sul global, ela acaba aparecendo bastante. Então, a nova Rota da Seda, tensões com Taiwan, certo? Guerra comercial com os Estados Unidos, todos os temas que podem aparecer. Então vamos lá, vamos retomar os temas aqui. O que é a nova Rota da Seda? É um conjunto de obras de infraestrutura que saem da China e vai até a Europa, ou muitos com construção de portos, certo? Passando até pela África, ou com construção de ferrovias, rodovias e até cabos de fibra ótica, cortando ali a Ásia Central, o Oriente Médio e conectando mais facilmente a China à Europa. O mercado da Europa, um grande mercado consumidor, então você teria ali uma maior facilidade nesse trânsito.
Além de circular mais fácil a mercadoria, se eu estou fazendo obras de infraestrutura em outros países, cara, esses países vão ficar agradecidos comigo. Vai rolar uma aproximação geopolítica, certo? Lembrar que Taiwan é uma província rebelde, segundo a China. Então, fica sempre naquele medo que um dia ela pode pegar de volta ou não. E vamos para o último tema, que é geografia física. Cara, a gente sempre fala, quer que fala de geografia física? Assiste a aula da primeira fase que eu gravei. Cara, na parte geral, não dá para pontuar. É muito equilibrado. Cara, um ano pode cair questão de relevo, geologia, geomorfologia, um ano pode cair questão de hidrografia, um ano pode cair questão de clima. É difícil de pontuar o que vai acontecer. O que eu posso dizer é, nos últimos 5 anos teve pelo menos uma questão de geografia física por ano. Então o que você cortaria? Na parte de geografia geral, eu olharia menos vegetação. Ele vai estar menos preocupado com a taiga, com a tundra. Ele vai estar preocupado às vezes com a questão do oceano, então as águas é algo mais maior, o clima globalmente é algo mais importante. Porém, tem pouquíssimas questões na Unicamp de problemas com mudanças climáticas, igual a da FUVEST de chuva ácida, isso não aparece nem em protocolos ambientais. Vamos lá para a segunda parte, mas sem antes eu falar o seguinte: se eu estou te fazendo uma revisão aqui, cara, na lousa, que dá, imagina você poder ter uma revisão de 2 horas e meia comigo. E digo mais, não só comigo, somos 9 professores que montamos uma semana de revisão. Ela chama Mega Revisão Unicamp segunda fase. Cara, é uma semana com 9 aulões de 2 horas e meia. Ai, Vareta, mas tem que fazer os 9? Claro que não. É tipo à la carte. Você vai clicar no link que está aqui, você vai cair no meu WhatsApp e eu vou te explicar tudo. Vou te passar a grade horária e você escolhe, para mim na segunda fase eu quero fazer só a parte de humanas, pegar humanas. Para mim eu quero fazer a parte de exatas. Você monta do jeito que você quiser a sua revisão. Todos os professores do estado de São Paulo e a maior parte deles, assim como eu, moram em Campinas. A gente respira o Unicamp. Vem com o pai, que é sucesso. Vamos lá para a geografia do Brasil. De novo, tema econômico. Porém, a agropecuária é o tema que mais cai. Por mais, sempre de forma crítica. Então, aconteceu a agropecuária ligada com geografia humana. Como assim, Vareta? Questão de povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Esse conflito da expansão da agropecuária comercial com esses povos tradicionais. É um tema que pode aparecer. Por isso, fazendo a conexão aqui, dá uma olhada no que são povos tradicionais, aqueles povos que vivem segundo os seus costumes. Então eles têm direito a uma terra demarcada. São as áreas de menor desmatamento que você tem no Brasil. E os principais grupos são indígenas, quilombolas, ribeirinhos e caiçaras. Fechou? Eu quero que você tenha aqui a noção de tudo que a agropecuária tem de bom, a importância dela para as exportações do Brasil, a modernização aumentando a produtividade, mas também trazendo uma concentração de terra, mas também trazendo um desmatamento, mas também trazendo um embate com a agricultura familiar, certo? Marita, o que é agricultura familiar? Pequena propriedade, que a maior parte da força de trabalho é da família, que faz tanto o trabalho quanto a gestão. Cara, o engraçado é saber que a maior parte dos trabalhadores brasileiros trabalham na agricultura familiar. Mas a agricultura familiar tem pouca terra, por que é quem mais emprega? Porque ela não tem dinheiro para mecanizar, como o grande agronegócio, certo? E ela, como ela não consegue mecanizar, ela não consegue competir globalmente. Logo, ela produz alimentos para o mercado interno. Tá aí a importância dela. Então, tem essa visão crítica. Inclusive, hoje sociologia e filosofia caem separadamente. Mas até 2 vestibulares atrás, sociologia e filosofia, eles iam misturado com história e geografia. E aqui era comum você pegar, tanto quando ele falava de urbanização, algumas coisas aqui, quanto de agropecuária, trazer a questão dos movimentos sociais. Isso quem vai trabalhar mais com vocês na nossa revisão é o Walter. Movimentos sociais é tema importante para a sociologia. Então o MST, o MTST e todas essas questões acabam aparecendo. Políticas econômicas. Aqui, galera, eu quero que você consiga explanar como foi a industrialização do Brasil. Cara,
A importância do café, caiu na FUVEST. A importância das estatais. Por que o Getúlio Vargas resolveu investir em estatal do setor de base? Porque se você quisesse ter indústrias mais complexas, você precisava ter primeiro indústria de base. E quem que ia fazer isso? Era o Estado. Afinal, a elite não tinha essa capacidade financeira. Então, você entender ali a substituição de importações, o papel das estatais, o JK fazendo uma internacionalização da economia, depois o processo do neoliberalismo, esse processo econômico que a gente chama de política econômica, certo? A desconcentração industrial com a guerra fiscal, isso é política econômica. Além de políticas mais amplas, que eu foquei muito na questão industrial. E um ponto importante é a discussão sobre energia. Normalmente falando sobre como o Brasil tem mais energia renovável e trazendo o tema da descarbonização da economia. Nos últimos anos cresceu bastante no Brasil a parte de energia eólica e energia solar. Então é importante que você tenha essa noção. Indo aqui para o segundo tema, cara, esse é o que mais cai, esses dois estão empatados nos últimos 5 anos. Na geografia física, nos últimos 5 anos, somados, teve 2 de relevo, 2 de clima e 2 de vegetação. Atenção! Às vezes uma questão cobrou relevo e clima de uma vez só, e aí ele conta dessa forma, certo? Eu uso um programinha que me ajuda a fazer essas contagens. Então, se eu estou com uma questão de domínios morfoclimáticos, eu estou falando de tudo. Minha dica para você, você vai pegar o mapa dos domínios morfoclimáticos, vai dar uma olhada nas características básicas de relevo, clima e vegetação dos 6 domínios morfoclimáticos brasileiros: domínio amazônico, domínio da Mata Atlântica, domínio do Cerrado, domínio da Caatinga, domínio das Araucárias e domínio dos Pampas, certo? Você vai dar uma olhada nisso. Ainda em clima, eu acho que vale você olhar o mapa de clima com os climogramas do Brasil, não é tão tradicional, mas pode aparecer, e ter também essa noção da vegetação, com as principais características, mas mais importante que isso, ver como esses biomas brasileiros foram alterados, muitas vezes até pela questão do agronegócio. Então, essa junção de temas é quando ele puxa a geografia física. Na parte de relevo, galera, ficar atento ao que eu chamo questões da Atena. O que é essa questão da Atena? Aquela que dá uma cadeirada? Não, é o da Atena da televisão. Você lembra que ele adora falar de uma catástrofe, daquelas tragédias e tal? Meu, vestibular adora essas tragédias. Então, a gente teve um processo de uma chuva muito forte, certo? Causado, intensificado por mudanças climáticas e pelo presente do fenômeno El Niño. O El Niño aumenta as chuvas no sul do Brasil, aumenta a seca no Nordeste e as chuvas no sul, que levou a um processo erosivo que arrebentou ali o Rio Grande do Sul e que atrapalhou o cultivo de arroz. Olha aí eu montando uma questão para você que eu junto muito na geografia física e jogo a geografia econômica junto, certo? Joga a questão da agropecuária. Isso é segunda fase. É isso que você tem que estar ligado. Então vamos lá. Vamos falar do Rio Grande do Sul? Relevo, planície, principalmente ali. Você tem o fim do Planalto Meridional e uma boa área da planície dos Pampas. Clima subtropical, verões quentes e invernos frios e chuvas bem equilibradas ao longo do ano. Vegetação, você tem ali, tinha no litoral um pouco de Mata Atlântica, você tinha mais no norte Mata das Araucárias e muita da planície, da questão dos pampas, das pradarias, certo? Então, um overview é um inglês de desnecessário. Então, para você ter isso, o que eu fiz com a região do Rio Grande do Sul, que eu posso falar que eu fiz aí basicamente o domínio dos pampas, se precisa fazer isso com todas as vegetações. Ai, Varinha, mas sério que eu preciso? Na pior das hipóteses, procura no meu canal uma playlist de vegetação. Cara, vai te ajudar muito. Para fechar, geografia humana. Caiu pouca urbanização na segunda fase, caiu muito mais na primeira, mas ficar esperto com o quê? O censo trouxe muitos dados da população brasileira e esses dados ligados à desigualdade. Então, eu posso usar um conceito do índice de Gini para falar do aumento da desigualdade no Brasil pós-pandemia, certo? Então, os dados do censo trazendo isso. E aí ele pode te perguntar que tipos de políticas são utilizadas para a redução da desigualdade, certo?
como que a política assistencial como Bolsa Família age na tentativa de reduzir a desigualdade. Estou juntando os temas que é o que uma segunda fase faz. Tá pegando a ideia? Certo? Junto a tudo isso, e sempre é importante você lembrar a questão do envelhecimento da população brasileira. O Brasil é um país que está envelhecendo antes de enriquecer. As nossas taxas de fecundidade, o que era a taxa de fecundidade? Número médio de filhos por mulher. Está se reduzindo e reduziu drasticamente. Com isso, o crescimento vegetativo brasileiro, que já foi muito grande nos anos 60, 70 e estava diminuindo, cara, a gente está quase parando de crescer. Então, com menos jovens e aumentando a nossa expectativa de vida, está aumentando a média da idade do brasileiro. Cada vez mais o topo da nossa pirâmide está alargando. E esse envelhecimento populacional vai afetar a questão da Previdência. Por isso que você já teve uma reforma da Previdência. Então você está discutindo os gastos públicos quando você fala em envelhecimento da população brasileira. Pode chegar ao ponto de faltar mão de obra. Então, essas conexões que eu fiz aqui é o que aparece numa segunda fase. Nossa, parece complexo? Galera, é complexo. Mas quem está acostumado vai bem com isso. Eu particularmente gosto mais de questões dissertativas do que questão teste. É uma característica minha, sempre gostei como aluno e gosto mais como professor. Tirando para corrigir o testezinho ajuda. Mas para o aluno desenvolver e para fazer eu acho muito mais legal. E então eu fecho essa revisão com vocês por aqui, fazendo novamente o convite, cara. Você não precisa enfrentar a segunda fase sozinho. Não precisa. O custo de aula da nossa revisão é para que todo mundo possa ter acesso. Cara, eu estou na escola pública, cheguei na segunda fase, agora estou meio perdido. Vem, a gente vai te abraçar e vamos levar você preparado para essa prova, certo? Para fechar esse vídeo, um beijo no coração e bora para a Unicamp.